versículos. Jonas capítulo 1, verso 1 em diante diz assim. Primeiro eu só vou resumir para vocês. Jonas era um profeta. Diga comigo, profeta. O que é um profeta? É alguém que ouve do céu e traz aqui para a terra aquilo que ele ouviu de Deus. Não é maravilhoso? E Deus fala conosco, mas nem todos são profetas, mas todos podemos profetizar. Você pode ler a palavra e profetizar a palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu futuro, ok? Então, mesmo você não sendo assim um profeta instituído, você pode e deve profetizar sobre você, sobre o seu, sobre a sua casa, amém? Então, quando você pega a palavra de Deus e declara sobre você, você está profetizando, amém? Mas Jonas, ele era um profeta diferente. Ele era instituído um profeta, sabe? E Deus falava com ele e ele obedecia. E ele trazia para as pessoas aquilo que Deus falava com ele. E certo dia, verso 1 diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas. Ele era filho de Amitai. Com essa ordem, Deus disse para ele assim, ó, vá depressa. Não fala assim, vai o dia que você quiser, vai quando você sentir. Não, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Não é interessante? Ele não falou assim, vai lá pregar para ela o meu amor. Não, pregue contra ela. Porque a maldade deles subiu até a minha presença. Já ouviu falar de Sodoma e Gomorra? Que era uma cidade perversa. Então, estava acontecendo algumas coisas parecidas nessa cidade chamada Nínive. Fala comigo, Nínive. E o profeta Jonas recebeu uma mensagem de Deus para que ele fosse depressa, rapidamente. Ó, é urgente. Deus falou, levanta e vai. Diz para eles, prega contra ela, porque a malícia daquela cidade subiu até o céu. Imagina o que será que acontecia. Eu tenho uma Bíblia de estudo, e no último capítulo dessa Bíblia de estudo, tem uma foto, um desenho assim, que existia naquela cidade, a respeito daquela cidade. E era um desenho de pessoas sendo torturadas. Coisas absurdas, assim, era um desenho que existe relativo a essa cidade. Então, eu tive noção de um pouquinho do que estava acontecendo ali. Eram coisas horríveis. Mas diz que Deus falou, vai depressa e prega contra ela, porque chegou até aqui a maldade do povo. Se as nossas orações sobem, as coisas erradas também sobem. E eu nunca tinha pensado por esse lado. Então a gente precisa guardar a nossa boca, nossos lábios, nossa mente, o nosso coração, daquilo que não é santo, daquilo que não é de Deus, daquilo que não combina conosco, amém? Porque às vezes a gente empresta a nossa boca para o inimigo, sim ou não? A gente vai só na conversinha dos outros, se deixa levar, e quando vê a gente está falando mal da igreja, mal da vizinha, mal do amigo, mal do marido. Não, aqui ninguém fala mal do marido, né? Não. Hã? A Vanessa do amor, hein? Quem estava no retiro casada aí, ó? Não pode falar do marido, mal do marido. Mas a maldade subiu até Deus. E Deus falou, vai depressa. Porque subiu até a minha presença. Verso 2. Mas Jonas, tão obediente, um homem de Deus, prestativo, ele resolveu fugir. Olha bem nos meus olhos. Tolinho, né? Será que dá para fugir da presença de Deus, gente? Alguém que não se relaciona com Deus, talvez nem esse consegue passar despercebido. Agora um profeta, um homem com que Deus falava com ele, com quem Deus dirigia e dava comandos para que ele entregasse para as pessoas, aquele que pregava, que revelava a vida de Deus, a presença de Deus. Ele falou, não, vou fugir, vou me esconder. Gente, já viu criança pequena que vai brincar de esconde-esconde com a mãe e entra atrás da cortina e fica aquele pezinho assim, ó, aquele tênis rosinha, aquele sapatinho pequenininho, e a criança acha que não está vendo. E outros que fecham o olho e acham que ninguém está vendo. Foi mais ou menos isso que estava acontecendo com Jonas. Ele falou, Deus, eu não vou não, eu vou fugir. Eu quero falar para você, quando a gente entrega a nossa vida para Deus, e nós entregamos,
Na verdade, Ele é que nos comprou, né? E a gente só reconheceu. A nossa vida é dele. E é importante a gente obedecer, porque o plano dele é bom, o plano dele é maravilhoso, o plano dele é superior ao nosso, é mais excelente. A Bíblia diz que os planos e os caminhos dele são mais altos e melhores do que os nossos. Então, irmã, não tenta dar uma enganada em Deus, porque não vai funcionar. Tem gente que já ouviu alguém falar assim, Deus vai pesar a mão. Já ouviu essa conversa? Então, irmã, pula fora. Sabe como eu enxergo? Imagina que aqui, está o amor de Deus. Imagina que tem um guarda-chuva de bênçãos para te proteger, para te cercar, para te abraçar, para cuidar de você. E aí Deus fala, olha, vem aqui, a minha vontade é essa. E Deus vai caminhando e Ele fala, vem comigo, meu plano é bom. Só que aí eu resolvo sair dessa proteção e falar, não, eu vou viver por conta e vamos ver onde é que vai dar. Eu estou descoberta, eu resolvi sair daquela proteção. Fala para mim, a mão de Deus está pesando sobre mim? Eu nem estou lá debaixo. Só que eu vou me lascar. Porque eu escolhi viver por conta própria. Então, muda a sua mente. Se isso estava na sua mente, o amor de Deus te alcançou, Ele te amou, Ele deu o que Ele tinha de mais precioso para te salvar. Deus não quer que você vá para o inferno, Deus não quer a sua condenação, Ele te ama. Ele quer você bem pertinho dEle. Só que às vezes a gente é enganado. Só que às vezes a gente inventa as coisas da nossa própria cabeça e segue as nossas vontades, achando que sabe mais do que Deus. Olha que bonito. E Jonas falou assim, vou para o outro lado. E diz que ele fugiu. Jonas fugiu da presença do Senhor, como se conseguisse, né? Dirigindo-se para Tarsis. Fala comigo, Tarsis. Era um outro lugar. Vamos dizer que Nínive estava aqui, Tarsis estava para lá. E ele desceu até a cidade de Jope, onde ele encontrou um navio que se destinava àquele porto de Tarsis. Ele foi lá, pagou uma passagem, embarcou para Tarsis para fugir da presença do Senhor, como se pudesse. Imagina, ele chegando, ele falou, não vou pregar em Nínive não. Melhor eu ir para o outro lado, não vou me arranjar. Aquele povo é muito corrupto, aquele povo é perverso, eu acho que eles não merecem salvação. Mas Deus tinha falado para pregar o quê? A condenação, lembra? Prega contra eles. Diga para eles que a maldade subiu até mim. Só que Jonas conhecia Deus. Jonas conhecia o amor de Deus. Você já julgou alguém? Não fala que não, porque já. Eu só quero que você lembre quem você julgou. Você já julgou alguém dizendo assim, aquela pessoa não merece. Ali eu não vou. Com ela, não. Deus que mande outra pessoa. Eu não falo, eu não vou, porque eu não concordo, eu acho que está errado, eu acho que essa pessoa não merece. Olha o silêncio da morte. Ou de repente Deus coloca no teu coração de abençoar, de ajudar alguém, você fala, não. Deus, o senhor não lembra o que ela fez comigo? Eu não vou falar com ela. Ou Deus fala assim, vai lá e pede perdão. Ih, aí pega, né? Vai lá e pede perdão. Deus, mas não fui eu, foi ela que é errada. E a Bíblia fala assim, se alguém tem alguma coisa contra você, vai lá você e se reconcilia com ela. Ainda mais se for irmão. Eu quando tinha minhas crianças pequenas, logo que a Mari nasceu, ela era bebezinha, mas o Luiz e a Ana, eles brigavam assim, às vezes dava choque. Devia estar com ciúme da neném, alguma coisa assim. E eu lembro que algumas vezes, 2 ou 3 vezes, eu peguei uma camiseta do Júlio. E eu enfiei os dois dentro da mesma camiseta, porque eles estavam brigando demais. Eu falei, vocês vão ficar aí dentro, apertados, juntinho. Não, mãe, eu não quero. Vai ficar aí até fazer as pazes. E eu lembro que, eu sei que no final eles começaram a rir, e logo estavam brincando de volta, e funcionou. Mas às vezes Deus fala, vai fazer tal coisa, e a gente se recusa, sim ou não? Achei que fosse só eu, obrigada. Mas Jonas falou assim, Deus, eu não vou. Sinto muito, o senhor arranja outra pessoa, eu vou sair quietinho, Deus não vai nem perceber. Ele mandou ir para lá, mas eu vou para cá. E aí ele chegou lá no porto, olha, tem um navio indo para Tarsis. Mas ele tinha que ir para onde? Fala forte.
Nínive. E ele chegou lá, ele deve ter pensado, olha aí, ó, Deus preparou. Fala que a gente nunca pensou assim. Deus fala, vai lá e faz daquele jeito. Aí fala, não, Deus, assim é melhor, eu que sei. E aí a gente chega lá, tá tudo prontinho. Quem será que preparou? E às vezes a gente cai que nem um patinho, né? Não, Deus vai deixar. Tá tudo bem, Deus vai permitir. Ué, você não quer obedecer? Você quer mandar na sua própria vida? Deus vai fazer o quê? Te arrastar pelo cabelo? Não. Aí, chegou lá, entrou, falou, vai dar tudo certo. Entrou no navio, pagou a passagem. Gente, ele pagou para desobedecer. Quem aqui já pagou para desobedecer? Levanta só o dedinho. Eu também já. Ele pagou para desobedecer, gente. A minha cunhada tá ali. Dá um oi, Dani. Veio lá do Camboja. Depois você passa lá e dá um abraço neles. O Ever não veio hoje, né? Hoje é culto de mulheres. Mas ela tá aqui, depois você dá um abraço nela. Mas a sogra da Brenda, a Brenda é minha sobrinha. Eu lembro que eu gravei uma frase que ela falou, ela me ensinou. Ela falava assim, para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Então assim, ó, se ele fosse para Nínive, Deus estaria com ele, daria a provisão, mas não, ele escolheu ir para Tarsis. E aí ele teve que pagar do bolso dele, sabe? Claro que muita coisa a gente investe, mas você entende que assim, ele pagou para desobedecer? Não é um absurdo? Mas às vezes a gente também faz assim. É fácil apontar o Jonas, mas às vezes a gente faz igualzinho. E embarcou para fugir da presença do Senhor. Tadinho, né? E ele entrou lá no navio, e aí sim, o Senhor fez soprar um vento, verso 4. Fez soprar um vento forte sobre o mar. Então caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar. Não era um barquinho. Se ele comprou uma passagem, não era um barquinho que ele pegou de carona, e cabe mais um, não. Ele pagou uma passagem. Era algo de verdade. Agora imagina o tamanho da tempestade, que quase arrebenta um barco grande. Por causa de quem? Do desobediente. E às vezes a gente acha que não tem problema desobedecer. Que se eu desobedecer, o problema é só meu, a consequência é só minha. E eu vim aqui para falar para você que não. As pessoas que estão à sua volta, as pessoas que andam com você, que trabalham com você, que compartilham a vida com você, elas vão sofrer, elas vão ter prejuízo da sua desobediência. Eu não estou trazendo condenação para você não, só quero abrir os seus olhos. Para você ser inteligente, escolher, acreditar que a vontade de Deus é melhor que a sua. Acreditar que às vezes você não vai concordar plenamente ou entender plenamente, mas vale a pena obedecer. Vale a pena obedecer. Então Jonas não concordou, foi para o lado errado e de repente a tempestade começa. E aí as coisas começam a dar errado e começa a ficar todo mundo desesperado e o barco ameaçava arrebentar-se. Verso 5, leia comigo. Todos os marinheiros ficaram com medo. E cada um clamava ao seu próprio Deus. Eles começaram a clamar a deuses estranhos. Por causa de Jonas. Olha que bonito. Ele inventou desobedecer. Seguia a cabeça dele, o desejo dele, o caminho dele. Deus, dessa vez não. Só que as pessoas à sua volta começaram a sofrer. Por causa de quem? Por causa dele. E quantas vezes a gente é ingênua, né? E fala, ai Deus, é só problema meu. Eu que vou dar conta se eu não fizer. Ai, é só comigo. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ei, tem sim. Às vezes, as pessoas à sua volta estão sendo impedidas de ser abençoadas por alguma desobediência sua. Não leva isso para diante. Ouve o que Deus falou para você fazer. Alinhe a sua vida com a vontade de Deus. Acredita que ela é boa. A vontade de Deus é boa. E eles clamaram ao seu próprio Deus, cada um. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Então era um navio. E eles começaram a ter o quê? Prejuízo.
Eles estavam tentando se salvar. Ele falou, vai todo mundo morrer, o barco vai arrebentar. Tira o peso, tira a carga. Um estava levando, sei lá, ouro, arroz, especiarias, roupas, tecidos. Eu não sei o que eles estavam levando, mas cada um tinha sua carga. E aí eles começaram a jogar tudo no mar para tentar se salvar. E eles não tinham feito nada de errado. Mas um, chamado, estava tentando fugir da presença de Deus. E eu quero falar para você, para de fugir. Para de fugir. Eu não sei o que Deus colocou diante de você, eu não sei o que Deus te desafiou a fazer, eu não sei o que Deus falou para você. Mas será que Deus é tão mau assim que você precisa fugir ou desobedecer? Deus alguma vez te deu um motivo para desconfiar dele? Quem aqui confia na bondade de Deus? Agora uma pergunta, por que não obedecer? Ah, pastora, mas eu acho que eu não estou pronta, que eu não consigo, que não é fácil. Ei, se Deus te dá um desafio, é porque Ele quer melhorar você, Ele quer te fazer crescer, Ele quer esticar você, Ele quer mudar você de nível. Ele não vai pôr uma coisa para judiar, para acabar com você. Existem coisas que Deus fala com a gente. Tem coisas que assim, gente, eu tenho frio no estômago, porque eu ainda não estou pronta. E Deus fala, e eu recebo, acredito, mas às vezes eu tenho medo. Então, mas não é porque eu tenho medo que eu não vou fazer. Porque eu conheço a voz que eu ouço. E você sabe quando é Deus falando com você, sabe ou não sabe? Sim ou não? Gente, me ajuda, responde aí. Ah, obrigada, é tão gostoso quando vocês respondem, é tão bom. Tipo assim, nossa, elas estão ouvindo, estão entendendo. E a gente sabe quando é Deus. Mas às vezes a gente não tenta dar uma enrolada. Fala a verdade. Quantas vezes? Eu tenho algumas coisas ali no meu checklist, ali na minha lista, que, sabe assim, eu vou protelando, eu vou empurrando com a barriga. Deus, eu acho que ainda não consigo, acho que ainda não estou pronta. Mas não é legal fazer isso. Mas a gente faz. Mas eu vim falar para mim e para vocês. Ouça a voz. E comece a dar passos na direção certa, na direção que Deus falou para você. Mesmo que você não saiba tudo, mesmo que você não tenha todos os recursos, mesmo que você não entenda completamente, acredita na voz que te chamou. Acredita que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele é maravilhoso e que Ele tem planos de paz e não de mal para te dar uma esperança e um futuro. É sobre isso. E para de ser isolado, para de ser egoísta. Porque às vezes a gente fala, se eu não fizer, tá tudo bem, é só comigo. Não! As pessoas podem ser prejudicadas quando você se recusa a viver aquilo que Deus te chamou para viver. Não queira levar esse peso sobre você. Não queira ter essa responsabilidade de privar alguém da graça de Deus. Quando eu falei, conta o seu testemunho, é porque alguém precisa ouvir o seu testemunho. Ah, pastora, mas meu testemunho é pequenininho. Sim, às vezes alguém precisa de uma bênção pequenininha igual a sua e não está conseguindo. E aí quando você conta, você ilumina os olhos daquela pessoa. E ela fala, uau, Deus faz até coisas pequenas. Está entendendo? Porque às vezes tem gente que fala assim, não, vou deixar o grande para Deus, o pequeno eu vou ter que dar o meu jeito. E a pessoa vive uma vida sofrida, amargurada, ela sofre. Porque ela não quer falar as coisas pequenas para Deus. Conte o seu testemunho mesmo que ele for pequeno. Deus, Ele é um Deus de detalhes. E eles jogaram toda a carga do navio para tornar o navio mais leve. Final do verso 5. Enquanto isso, o bonito do Jonas tinha descido ao porão e estava deitado. E dormia profundamente. Olha que lindo. O navio quase quebrando, todo mundo perdendo tudo e o bonito lá, dormindo como um bebê. Tem graça? Fala sério. Às vezes as pessoas estão perecendo à nossa volta e a gente acha que não tem nada a ver com a gente.
A gente acha, ai, mas eu não sou o pastor. Ai, mas eu não tenho uma palavra. Ai, eu não me sinto preparada. Ei, você carrega a presença de Deus. Você carrega o Rei dos Reis, o Criador do universo, dentro de você. Ai, mas eu não consigo. Mas será que Ele não consegue? Será que Ele não pode usar suas mãos, a sua boca, o seu abraço, o seu carinho? Será que Ele não pode te usar para abençoar alguém que está sofrendo? Não fique dormindo. Não seja negligente. Deixa o Senhor te usar. Levanta suas mãos. Se você quer se entregar a Deus, fala: Deus, usa a minha vida. Não me deixa fugir. Fala para Ele, faz a sua oração agora. Fala: Deus, não me deixa fugir. Eu creio na Tua palavra, eu creio nas Tuas promessas. E mesmo que seja difícil, mesmo que seja um desafio para mim, eu quero me render, porque eu sei que o Senhor está comigo. E o Senhor é capaz de me preparar. Amém? Glória a Deus. E ele dormia no porão do navio. Verso 6. Então o capitão dirigiu-se a ele dizendo: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus. Está todo mundo clamando o seu Deus, clama ao seu. Quem sabe o seu funciona. Já viu alguém vir pedir oração? Por favor, ora por mim, porque assim, eu já tentei de tudo. Quem sabe o seu Deus funciona? Alguém já veio te contar algum problema? Se a pessoa veio contar para você, é porque ela sabe. Às vezes ela não vai falar com todas as palavras. Ai, ora por mim. Mas se ela veio te contar, é porque ela tem alguma esperança, porque ela vê diferença na sua vida, porque Jesus brilha na sua vida. Seja você a resposta. Ai, mas eu não consigo. Mas Jesus é a resposta. Se Ele está em você, você pode não saber, mas Ele tem a resposta. Se você está nele, Ele pode te usar. Amém? E ele falou assim para ele: clame ao seu Deus, talvez Ele tenha piedade de nós, para que não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte, verso 7, para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Porque estava tudo bem, não tinha previsão de chuva, muito menos de tempestade, por isso o navio saiu. Eles tinham instrumentos de medir, de saber a previsão do tempo. Tinham sim, eles se organizavam. E de repente, do nada, mas por causa de veio toda aquela desgraça. Eles estavam com medo de morrer, o navio estava quase quebrando. E eles lançaram sorte, gente. A desobediência dele, fez com que eles buscassem os deuses, lançassem sorte e tivessem que descobrir do jeito deles o que é que estava acontecendo. E olha para mim, eles descobriram. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso eles perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? O que é que você faz? Qual é a tua profissão? De onde você vem? A gente sabe que é você, mas conta pra gente, por que isso aqui está acontecendo? Qual é a sua terra? E a que povo você pertence? Eles foram interrogar Jonas. Jonas, a gente sabe que o negócio aqui é com você. O zicado aqui é você. Mas, peraí, por quê? O que está acontecendo? E ele respondeu: eu sou hebreu. Eu sou adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez a terra e o mar. Aí eles olharam e falaram: peraí, o Deus do mar, esse que está fazendo essa tempestade, o Deus que fez a terra e o mar, então esse Deus deve ser poderoso. Então os homens ficaram apavorados, eles falaram: ok, mas o que você fez para que isso acontecesse? Pois eles sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhe havia dito. Ele falou assim: então, eu adoro a Deus, eu sirvo a Ele, o Deus criador da terra e do mar. E eu resolvi fugir dele nesse navio aqui com vocês. Vocês foram premiados. Eu tinha que ir para lá, mas eu falei: não, vou nada. Eu vou para cá. Eles que aguentem. Está entendendo? Que às vezes a nossa desobediência traz prejuízo, traz medo, traz pavor, faz com que as pessoas clamem a deuses estranhos. Para de ser inconsequente. Você não nasceu de chocadeira. Minha mãe já dizia:
Você nasceu de alguém, você veio de alguém. Por mais sozinho que você esteja, você veio de alguém, você tem uma origem. E as suas atitudes, elas comprometem outras pessoas. Para de achar que tudo é sobre você, que é só você. E se você não fizer, está tudo bem. Não, não está. Ainda mais você que é de Jesus. Eu quero falar para você, nós somos um corpo. E sabe de quem é esse corpo? O corpo é de Cristo. E a Bíblia diz que Ele é o cabeça. E nós somos o corpo. Quando alguém dá aquela topada no dedinho, a gente perde até o ar, não é? Esses dias eu fiz isso. Eu lembro, eu sentei assim, eu fui apagando, eu só apaguei assim. Eu parei, eu fui abaixando assim no meu quarto. Não tinha nem fôlego assim, porque eu precisava de ar, de tanto que doeu. O corpo todo sente. Para de pensar que aquilo que você faz só diz respeito a você, minha linda. Não. O corpo todo sente, porque nós somos um corpo. E o corpo de quem? De Cristo. E Ele é o cabeça, Ele nos governa, Ele nos comanda. Ou alguém está aqui obrigado? Alguém veio aqui amarrado? Você entregou sua vida voluntariamente para Jesus? Você que não entregou ainda, você vai descobrir quão maravilhoso é esse Deus. Você vai entender que o amor dele te alcançou, que ele te trouxe aqui essa noite para ouvir falar dele, da bondade e do amor dele. Vamos terminar. E ele contou para os meninos do barco, do navio, ele falou assim, então eu estou fugindo dele. Simplesmente resolvi escolher esse navio hoje com vocês, meus amigos, e eu estou fugindo desse Deus tão poderoso. Verso 11, visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você, para que o mar se acalme? E o próprio Jonas respondeu, sabe o que ele falou? Pega aqui, ó, pega 2 no pé, 2 na mão e me joga no mar. E o mar vai se acalmar. E eles ficaram temerosos, eles falaram, peraí, mas a gente então vai ter que te jogar no mar? Ele perguntou, o que a gente faz para isso passar? Ele falou assim, me joga no mar. Olha a resposta, ele sabia que o problema era tudo por conta dele. E para que eles não morressem, ele falou assim, me joga no mar. E ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Eu não sei que tempestade você pode estar passando, mas eu quero falar para você, alinhe a sua vida com o Senhor hoje. Volta os seus olhos, volta o seu coração, volta a sua mente, volta a sua obediência para Ele. Deus não faz nada para te ferir. Muito pelo contrário, Ele tem planos para você, para que você cresça, para que você desenvolva, para que você seja abençoada, para que você melhore. E às vezes o medo, às vezes a gente acredita mais no que o diabo fala, no que Deus fala. Às vezes a gente acredita mais nas palavras contrárias do que na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Ei, estou mentindo? Quantas vezes Deus fala assim, olha, isso aqui eu tenho para você. E você fala, ah, Deus, não, é muito grande, eu não acredito. Não, comigo? O senhor não sabe que eu sou pequena? O senhor não sabe que eu sou falha? O senhor sabe que eu não consigo, acho que vai dar errado. Só eu que faço isso? Vocês são todas lindas, plenas e obedientes 100%? Ah, obrigado pelo consolo. Às vezes a gente faz isso, Deus fala assim, olha, eu tenho isso para você, mas às vezes é tão grande, tão lindo, tão poderoso, que a gente assusta. E eu quero falar para você, às vezes você vai ficar assustada com aquilo que Deus tem falado para você. Mas é algo bom, mesmo com medo, acredita. Se assusta, mas se assusta de um jeito bom. Fica surpresa, fala, Deus, é desse jeito que o Senhor vai fazer? Uau, o Senhor vai ter que mudar muita coisa, mas eu estou aqui, pode começar a mudar. Pode começar a agir, eu sou toda sua. É essa postura que a gente precisa ter. E às vezes a gente fica meio perdida, meio com medo, sim ou não? Tem coisa que a gente fica andando em círculos e vai, eu vou. Agora eu vou, mas, Deus, mas eu não estou sentindo. E a gente volta e faz o ciclo de novo. Aí, Deus fala, vai para lá. Aí você fala, eu vou criar coragem, eu vou me preparar, eu vou ler mais, eu vou orar mais, mas eu ainda não estou pronta, mas eu não li direito hoje. Não é assim que a gente faz? Eu faço. Tenho vergonha de falar, mas eu faço.
Em algumas áreas eu falo, Deus, eu sei que o Senhor quer que eu chegue lá, mas eu não estou sentindo. E às vezes a gente quer sentir. E a gente quer sentir alguma coisa que Deus não quer que a gente sinta ainda. Ele quer que a gente viva. Porque a gente não vive pelo que sente, nem pelo que vê. A gente vive pela fé. E às vezes a única coisa que você vai ter para te levar, para te fazer chegar onde Deus quer que você chegue, é a fé. Ele não quer que você sinta, hoje eu estou sentindo, hoje eu vou. Ei! Ele quer que você obedeça. E às vezes não é fácil obedecer. Às vezes é constrangedor seguir o caminho da obediência, do arrependimento, de se render. E às vezes a nossa fé não alcança. Deus já falou alguma coisa para você, que você falava, Deus, mas parece difícil, Deus. Parece que não combina. É por isso que Ele é o Deus do impossível. É por isso que você tem a Ele. Porque o possível você faz, você não precisa dele. Está entendendo? Tem coisas que vão ser passos de fé. E você vai ter que esticar a sua fé. Você vai ter que ouvir a palavra para gerar fé no seu coração. Você vai ter que se render a Ele. E aí a sua fé vai crescer. E aí Deus vai falar, vem que eu estou com você. Você vai falar, Deus, mas não tem chão. E aí Ele fala, pode vir. A hora que você estica o pé, Ele cria o chão. É desse jeito. Isso é fé. Fé é você declarar aquilo que não existe como se já existisse. Isso é fé. A Bíblia fala que você não precisa de fé para declarar o que você já está vendo. Você precisa de fé para ver quanto que você tem na sua conta bancária? Não, você já sabe, é só ir lá e olhar. Agora, se Deus fala para você, vai lá e faz. Deus, mas eu ainda não tenho. Deus fala, vai lá e faz. Vai que eu estou com vocês. Você só tem uma palavra, você não tem o dinheiro, você não tem a capacidade, você não sente nada. Quantas vezes o nosso sentimento vai ser contrário àquilo que Deus diz? Para de dar importância para o que você está sentindo. Mata a sua carne. Mata os seus desejos e as suas vontades. Porque a Bíblia fala, a gente precisa mortificar a nossa carne e os nossos desejos. Para que Deus se aperfeiçoe em nós. Para que a gente chegue à excelência. Para que a gente viva aquilo que Ele tem para nós. Algumas coisas não combinam. Olha para você. Dá uma olhadinha para você. Você já está plena? Já está vivendo tudo que Deus falou para você que você ia viver? Algumas coisas não combinam, não é? Que tal tirar? Que tal começar a deixar para trás as coisas que não combinam? Que tal começar a abandonar e falar, Deus, eu vou tirar. Isso aqui é de estimação, mas eu sei que não cabe lá na promessa. Não vai combinar, não entra, não cabe. Então eu vou me alinhar, eu vou deixando. A Bíblia fala, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que estão diante de mim. A gente vai ter que deixar algumas coisas, e às vezes a gente vai ter que deixar algumas coisas boas. Não é só as ruins, tem coisa boa que não combina com a nova estação que você vai viver. E aliás, tem novidade para vocês, eu não vou contar hoje. Mas prepara, Deus está fazendo cada coisa e eu estou muito feliz com Ele. Logo, logo vocês vão saber. É só para vocês ficarem curiosos. Mas é verdade, tá? E é muito bom, eu estou muito feliz. Mas vamos voltar. E vamos terminar, né, gente? Nossa hora deu. Eu não vou conseguir chegar no final, mas nem no capítulo 2 eu não cheguei ainda. Mas ele resolveu fugir. E todo mundo estava tendo prejuízo. As pessoas poderiam morrer. E ele falou, me joga fora do barco, que vocês vão ver que vai funcionar. Porque ele sabia que a desobediência era dele, eles não tinham nada a ver com isso. E vão ter alguns barcos que a gente vai precisar sair, para que os outros não se percam, para que os outros não pereçam. Porque o barco da desobediência que a gente entrou, as pessoas à volta não têm culpa. O que eles têm a ver com a sua desobediência? O que eles têm a ver com a minha desobediência? E às vezes eles vão pagar o pato. Alinha a sua vida com a vontade de Deus. Alinha a sua vida com o chamado de Deus. Alinha a sua vida. Confia. Confia naquele que te chamou. Olha lá no futuro e fala, Deus, eu vou chegar. O Senhor vai comigo. Eu ainda não estou pronta, mas o Senhor vai me preparar enquanto eu caminho. Enquanto eu vou em direção. Eu vou mirar. Eu só tenho ali, eu só sei que é lá.
Eu não tenho a capacidade, eu não tenho entendimento, eu não tenho a sabedoria, mas eu vou me preparar. Deus me ajuda, me dá força, me dá fé. Tem dia que a gente tem que pedir fé para Deus, não é? Tem coisa que a gente não acredita muito, mas Deus me dá fé. Se o Senhor falou, eu quero acreditar, mas eu preciso de ajuda. Aquele pai que veio com o filho lá, que se lançava no fogo, na água, ele falou, ajuda-me na minha falta de fé. Se ele falou, às vezes a gente também pode falar. Deus, o Senhor me disse, mas eu não estou com fé para isso, então me ajuda. Mas a gente fala assim, eu não estou com fé, eu não vou. Alinha a sua vida para onde Deus te chamou. E eu sei que eles jogaram Jonas no mar. E eles ainda falaram, olha, a gente não quer ser culpado. Você está mandando a gente jogar você. A gente não quer matar um inocente. A gente não quer ser culpado desse pecado. Ele falou, não, está tudo bem. E eles não queriam lançar ele. Eles tentaram remar e não conseguiram. E o mar ficava cada vez mais violento. Então eles clamaram ao Senhor. Aqueles ímpios, aqueles que não conheciam Deus, clamaram ao Senhor dos céus, o Criador dos céus, do mar, da terra. E falavam, Deus, não deixa a gente ser culpado pela morte desse homem. Nós vamos jogá-lo. E ele diz que quando eles jogaram Jonas do mar, imediatamente, o mar se acalmou, ficou calminho, paradinho, bonitinho. O vento cessou, a chuva parou. E diz que eles adoraram a Deus. Verso 16, todos tomados de grande temor ao Senhor, ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Eles se entregaram a Deus. E o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Hoje, quando a gente lê a história, a gente sabe que foram 3 dias e 3 noites. Mas você acha que Jonas sabia quanto tempo ele ia ficar lá? Imagina se ele ficasse uma semana. Imagina se ele ficasse até morrer. Alguém que está dentro do peixe tem esperança de sair? Tem vontade, mas será que dá? E Jonas faz uma oração dentro da barriga do peixe. Verso capítulo 2. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor dizendo, Deus, em meu desespero eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Ele ainda estava lá dentro, só que ele começou a profetizar. Lembra que eu falei sobre profetizar? Ele começou a profetizar, Deus, no meu desespero eu clamei e o Senhor me respondeu. Ele foi falando o que ainda não existia, como se já existisse. Isso é fé. Ele começou a agir por fé. E ele me respondeu, do ventre da morte eu gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Mas ele ainda estava lá dentro. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, nas correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse, fui expulso da tua presença. Gente, ele escolheu. E não é assim que a gente faz? A gente põe a culpa em quem? Em Deus. A gente escolhe fazer errado, a gente escolhe o caminho contrário, depois fala, ai Deus, por que o Senhor permitiu? Aí Deus fala assim, poxa, mas eu te falei para onde que era para ir. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Consegue imaginar a cena? Gente, o que é que tem dentro da barriga de um peixe? Consegue imaginar o cheiro? Imagina uma peixaria. Aquele cheiro bom. Agora ele estava dentro do próprio peixe. E peixe come o quê? Peixes e afins. Aqui diz que as algas enrolavam no pescoço dele. Clarinho não estava, luz não tinha. Devia estar bem molhado. Cheio de coisa. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. E a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu até o teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. Ele estava prometendo que ia oferecer sacrifício a Deus, se Deus livrasse ele de lá. E cumprirei, e o que prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Depois que ele fez essa oração lá dentro do peixe, mas ele ficou lá quanto tempo? 3 dias e 3 noites. Ele ia saber lá quando que era dia, quando que era noite. Mas ele estava lá dentro. Imagina, gente, imagina a pressão lá dentro. Imagina esse peixe mergulhando e subindo e jogando água e comendo as coisas.
Não é igual no desenho animado, que você faz um toque-toque e ele abre a boca. Não. Era morte. E a hora que ele fez essa oração, capítulo 3, final do capítulo 2, verso 10. E o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Imagina um vômito. Que delícia. Gente, Deus não tinha esse plano para ele. Qual era o plano de Deus para ele? Jonas, vai para Nínive. Prega contra aquela cidade. Você é boca de Deus na terra, você é minha boca, você é meu porta-voz, vai lá e fala para eles. Era só para ir falar. Ele podia ir de primeira classe, mas ele resolveu ir de vômito de peixe. Ele chegou lá vomitado. E Deus, eu acho que o senso de humor de Deus é maravilhoso. Capítulo 3, e a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, como se nada tivesse acontecido. Com essa ordem, Jonas, vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu lhe darei. Todo pleno. E Jonas obedeceu, ele aprendeu. A gente pode obedecer por amor. Tem gente que fala, tem gente que vem por amor, vem pela dor. Eu creio que sempre é o amor de Deus. A dor é a gente que escolhe. Deus não vai falar, eu vou pôr uma dor. Não, para de falar isso. Isso não está na Bíblia. Eu já falei. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Ei, Deus não escreveu isso não. Não é bíblico. Mas às vezes a gente escolhe o lado errado. A gente escolhe desobedecer, a gente escolhe fugir. E a dor, a gente que causou, não foi Deus. E a gente manda a culpa para Deus de um monte de coisa que a gente é responsável. É fácil mandar conta para Deus, né? Deus, por que o Senhor permitiu? Ei, permitiu o quê, meu filho? Meu plano estava lá bonito, você ia de primeira classe. Aí você resolveu vir de peixe. Vir de vômito. É triste. E às vezes a gente vai ter que passar algumas coisas para que a gente aprenda. Deus fez isso, Deus salvou ele ia ser jogado no mar, ele ia morrer afogado. Está entendendo? Que o peixe foi um livramento, não foi um castigo. E aí Deus manda um peixe lá para engolir, para ele não morrer. Ele é Deus, eu estou na profundeza da morte. Eita, o peixe te salvou, meu amigo. Deus, por que eu estou passando por isso? Eu te mandei um submarino para te salvar. Era para morrer afogado, você ia cair lá, não tinha uma boia, não tinha um bote, não tinha nada. Eu te mandei um peixe. Está entendendo? Que a vontade de Deus, ela é sim, ela é boa. E a gente pode escolher obedecer ou não, viver ou não. E ela vai se cumprir. A gente pode enrolar, dar voltas e demorar. Fugir. Deus tem todo o tempo do mundo, eu é que não tenho. E às vezes eu vou me privar da graça de Deus por falta de fé, ou por não querer, ou por não concordar, ou por não entender. Não espere entender tudo. Eu também não entendo muitas coisas, mas eu confio. E você pode confiar na voz que te chamou, na palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Confie, mesmo quando você não entender, confie. Mesmo se você não acreditar, confie. Fala, Deus, aumenta a minha fé, me ajuda na minha falta de fé. Confie. O inimigo, ele vai querer te assustar, vai querer colocar medo. Ele vai lançar palavras, ele vai lançar dúvida, ele vai fazer você desconfiar de Deus. E se você estiver longe da palavra, você vai cair na conversa dele. Mas se a palavra de Deus estiver no seu coração, quando o inimigo tentar lançar dúvida, você vai falar, essa voz eu conheço e não é a voz de Deus. Agora, se a gente está distante, qualquer voz é voz. Mas se a palavra está na minha boca, nos meus lábios, na minha mente, no meu coração, quando o inimigo soprar, e o inimigo ele vai tentar te enganar, ele vai tentar se passar por anjo de luz. Todo bonitinho. Ele vai pegar uma coisa que é de Deus e vai dar uma mudadinha de leve, vai tentar fazer você pensar que é Deus. Aí se você está firmado na palavra, você vai falar, é parecido, mas não é a voz de Deus. Tem alguém tentando me enrolar. E aí você volta para Deus. E Deus fala para ele, vai lá, fala para eles. E ele resolveu obedecer. A gente já termina em 5 minutos.
E essa cidade era tão grande que levava 3 dias para se atravessar a cidade. E diz que ele, em um dia, ele atravessou a cidade, ele percorreu toda a cidade proclamando. Olha o que ele proclamou. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Era isso que ele tinha que pregar. E sabe o que aconteceu? Aquele povo incrédulo, aquele povo promíscuo, aquele povo maldoso, que a maldade subiu até Deus. Quando ele falou, daqui a 40 dias Nínive será destruída, os ninivitas creram em Deus. E proclamaram um jejum. Está melhor que muito crente por aí. Quando foi a última vez que você jejuou? Eles proclamaram um jejum. Todos eles, do maior ao menor, eles se vestiram de pano de saco, que era um sinal de arrependimento. E quando as notícias chegaram ao rei, ele se levantou do trono, tirou o seu manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou sobre cinza e fez uma proclamação a Nínive. Olha Deus usando. Por decreto do rei e seus nobres, não é permitido a nenhum homem, animal, bois, ovelhas, provar coisa alguma. Não comam e nem bebam. Cubram-se de panos de sacos, os homens, os animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Gente, isso aqui é o rei falando. O Jonas pregou a condenação, e o rei foi lá e falou, todo mundo vai jejuar, todo mundo vai clamar o Deus desse Jonas aí, para talvez ele vai nos salvar. Talvez ele se arrependa da sua ira, se abandone a sua ira, e talvez nós não sejamos destruídos. Talvez, era só uma possibilidade. Você entende que a palavra trouxe esperança? E eles se moveram, eles se mobilizaram, e nem os animais comeram, até o bichinho jejuou. Verso 10, capítulo 3, verso 10. Tendo em vista que o que eles fizeram e como eles abandonaram os seus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu aquela cidade como ele tinha ameaçado. Olha o amor de Deus chegando. Deus fez mais uma vez. Só que por que Deus fez? O Jonas ficou nervoso. O Jonas ficou bravo. Gente, tem algum sentido? E Deus falou, ok, eu não vou destruir. Eles se arrependeram. Pode subir a banda, por favor? E Jonas ficou profundamente descontente, se enfureceu e disse, e orou ao Senhor. Não foi isso que eu disse? Eu sabia que o Senhor era grande em misericórdia, pronto em perdoar. E se eu pregasse, esse povo ia se arrepender e eles iam ser salvos. E Jonas ficou bravo por isso. Esse povo não merece, eles tinham que perder, eles tinham que morrer, eles tinham que ser condenados, tinham que queimar tudo no inferno. Você acredita que ele ficou enfurecido porque Deus perdoou, porque uma cidade inteira foi salva? E Jonas ficou lá dodóizinho, nervosinho. E não é assim que a gente fica quando a bondade de Deus se derrama sobre alguém que a gente não gostaria? Ah, Deus, ele não merece. Por que não foi comigo? Por que foi com ele? É fácil falar de Jonas, né? Mas a gente vira o espelho de vez em quando para a gente. Pensa em alguém aí que você não quer ver nem pintado de ouro. Ah, não, Deus, ali não. Aí de repente Deus salva essa pessoa, Deus transforma essa pessoa, Deus liberta, Deus começa a honrar, sabe? Aí você... Foi assim que Jonas ficou, nervoso, injuriado com Deus. Ele falou, eu sabia que se eu pregasse, eles iam se arrepender, e o Senhor ia perdoar, o Senhor não ia fazer o que o Senhor falou que ia fazer, e eu ia passar vergonha, porque eu falei que o Senhor ia destruir, agora o Senhor mudou de ideia. Está entendendo que Jonas levou para o coração? E o nosso coração não pode governar, quem tem que governar é Deus. O nosso coração precisa estar alinhado com o coração de Deus. E quando a gente governa, dá errado. E quando a gente escolhe as nossas vontades, os nossos desejos, dá muito errado. Ele até obedeceu, mas depois ficou nervoso, ficou revoltado com Deus e pediu a morte. É, Deus, agora o Senhor pode me matar, pode acabar com tudo, porque assim, ó, o Senhor falou que destruiu, não destruiu, e agora, que moral que eu tenho? Olha o dilema. Ele estava preocupado com ele, não com uma cidade inteira, de 120 mil pessoas, não era uma cidadezinha, 120 mil pessoas foram salvas da condenação, porque se arrependeram, e Deus viu. E Deus vê errado? A gente vê por fora, mas Deus vê o coração. Será que eles se arrependeram de verdade?
Sim, porque Deus mudou e Deus viu o arrependimento deles. Será que funcionou a palavra que Jonas pregou? Sim, funcionou. Deu certo, o plano de Deus teve sucesso. E Jonas ficou emburrado num canto. Deus, agora eu quero morrer. Jonas entrou numa depressão. É sério. E aí ele parou, estava num sol quente, ele começou a desfalecer. Aí sabe o que Deus fez? Ele deitou, ele estava quase desmaiando. Deus fez crescer uma aboboreira. Em uma noite Deus fez crescer ali, ó, e fez uma sombrinha para ele. E ele ficou todo feliz. Mas ainda estava bravo com Deus. Só que aí, numa noite também, Deus mandou um bichinho, uma lagarta, ela foi lá e comeu toda a boboreira. E Jonas ficou muito bravo porque a boboreira morreu. Tá entendendo que não tem sentido? E aí Deus fala assim, peraí, você tá bravo por causa de um pé de abóbora? Você tá triste porque morreu uma boboreira que você não plantou, você não regou, você não fez crescer? E agora, uma cidade de 120 mil pessoas que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, que não tem entendimento espiritual, que não tem noção. Você queria que morresse? E Deus para por aí. Deus não fala o que aconteceu com Jonas, Deus fala que perdoou a cidade. Tudo que a gente sabe sobre Jonas é isso. Fica de pé no teu lugar. O livro de Jonas termina com uma pergunta. Não deveria eu ter misericórdia dessa grande cidade? Deus faz uma pergunta para Jonas. E hoje Deus faz uma pergunta para nós. Não deveria eu ter misericórdia das pessoas que estão à sua volta? Do lugar onde eu te mandei, do lugar onde eu te plantei, do lugar onde eu te coloquei? Seja você a luz de Jesus onde você estiver. Tenha você um coração voltado a Deus. Deixa Deus fluir, deixa Deus exalar em você. Eu não vim aqui pregar condenação, eu vim pregar um arrependimento, um alinhamento para que você se renda aos pés de Jesus, para que você ouça a voz dele e obedeça, mesmo quando você não concordar ou não entender. Confia que ele sabe o que está fazendo. Confia que ele te ama o suficiente para te encher com o Espírito dele. Confia que a misericórdia dele é grande. Ele pode usar você para salvar pessoas. Sim, você, com seus erros, com suas falhas. Ele te ama, ele te resgatou e ele deseja te usar. Fecha os seus olhos, coloca a mão no teu coração. Nós vamos fazer uma oração. Eu queria que você repetisse comigo essa oração. E se no final você concordar com ela, diga amém. Eu queria que todos orassem. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra hoje. Eu ouvi a tua palavra hoje. E eu me rendo ao Senhor. Eu me rendo à tua vontade. Eu me rendo à tua vontade. Eu quero entregar a minha vida a ti. Eu quero entregar a minha vida a ti. E dizer que tu és o meu Deus. E dizer que tu és o meu Deus. Vem dirigir a minha vida. Vem dirigir a minha vida. Eu confio na tua bondade. Eu confio na tua bondade. E recebo o teu amor. E recebo o teu amor. Confesso que Jesus é o meu Senhor. É o meu Senhor. E o meu Salvador. E o meu Salvador. Eu te recebo. Eu te recebo. Vem morar em mim. Vem morar em mim. Eu declaro que Jesus é o Filho de Deus. É o Filho de que Deus. Morreu por mim na cruz. Que morreu por para mim me na cruz. salvar. Para me salvar. E perdoar os meus pecados. E eu recebo o sacrifício de Jesus. E eu recebo o sacrifício de Jesus. E o amor dele por mim. E o amor dele por mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda com seus olhos fechados, com a sua mão no coração. Se você crê nessa oração que fizemos, diga amém. Se você recebe a vida de Deus sobre a sua vida, diga amém. Agora, se foi a primeira vez que você fez essa oração, eu quero te conhecer. Primeira vez que você fez essa oração entregando sua vida a Jesus, reconhecendo que Ele morreu por você e falando: Jesus, eu te aceito, eu recebo o teu sacrifício por mim. Eu quero caminhar contigo, eu recebo o teu amor, eu recebo o teu perdão. Se essa foi a primeira vez que você fez essa oração, eu vou contar até 3 e eu quero que você levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Agora você que já conhece Jesus, mas estava longe por algum motivo, não importa qual agora.
Mas se por algum motivo você se afastou, você esteve longe, e hoje você ouviu a voz de Deus falando no teu coração, e você quer voltar para os caminhos do Senhor, você também vai levantar sua mão quando eu contar até 3. Em nome de Jesus, você é livre para voltar. E você que vem caminhando, mas nunca fez essa confissão, nunca fez essa decisão publicamente, hoje é o seu dia. Se você está sentindo Deus falar com você, e você decide por Jesus, você recebe a Jesus. A Bíblia diz que quem confessa a Jesus, o recebe. E Ele transforma a sua vida e você recebe a salvação. Então você que fez a oração pela primeira vez, você que está voltando para Jesus, ou você que decidiu hoje, eu vou contar até 3 e você vai levantar sua mão bem alto aí no seu lugar. E eu quero te conhecer. Em nome de Jesus, levante a sua mão. 1, 2, 3, levanta bem alto a sua mão. Glória a Deus, eu estou te vendo. Glória a Deus, Deus te abençoe, Deus abençoe. Glória a Deus, Deus abençoe, aleluia, Deus abençoe, eu estou te vendo. Eu tenho um último pedido para você, rapidamente, você tem 1 minuto para sair do seu lugar. Eu quero orar com você aqui, eu quero pegar na tua mão, eu quero olhar nos seus olhos. Se alguém do seu lado levantou a mão, abraça essa pessoa e traz ela aqui. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Vem, sai do seu lugar, glória a Deus. Deus te abençoe, abre o caminho aqui. Glória a Deus, vem, vem. Vem junto com a sua amiga, vem aqui bem pertinho. Vem aqui, traz ela. Glória a Deus. Deus te abençoe. Essa é a melhor decisão que a senhora podia ter feito. Essa decisão muda tudo na sua vida. Hoje é o primeiro dia da sua nova vida. Por causa dessa oração, Deus muda o teu futuro. Deus muda o futuro da sua família. Deus muda o destino dos seus filhos, dos seus netos, de toda a sua descendência. Em nome de Jesus. Vem aqui pertinho. Eu te abençoo em nome de Jesus. Seja bem-vinda à sua nova vida. Em nome de Jesus. Deus tem uma obra linda na sua vida. E como eu falei, isso não diz respeito somente a você. Isso diz respeito à sua família, à sua casa, o destino dos seus filhos. Quantos anos você tem? 16. Você não tem filhos ainda? Mas você sabia que essa oração mudou o destino de toda a sua geração? A sua família vai ser diferente por causa dessa oração. É como se Deus desenhasse uma nova história para todos eles a partir de você. Por causa de você, Deus muda o futuro. Por causa da sua decisão. Seja bem-vinda ao reino de Deus. Seja bem-vinda à família de Deus. Cada um de vocês aqui. Alguns já têm a sua família, seu destino, o seu trabalho. Mas eu quero falar para vocês que a partir de hoje é tudo novo. A partir de hoje nunca mais vocês estarão sozinhos. A partir de hoje é junto com Jesus. Nunca mais. Nunca mais vocês precisam decidir nada sozinhos. Nunca mais vocês precisam estar sozinhos. Porque a partir de hoje Jesus está habitando dentro do coração de vocês. E Ele promete que nunca mais vai deixar vocês. E vai ter dia que vocês vão sentir que estão sozinhos. Mas vocês vão saber que Ele é verdadeiro. E Ele prometeu. E Ele sempre cumpre o que promete. Ele prometeu que não te deixaria, que não te abandonaria. E essa é a vida com Jesus. Hoje começa uma jornada de bênçãos, de milagres, de transformação. E não se preocupa, Jesus vai ensinar para vocês. Nós vamos caminhar junto com vocês, cuidar de vocês. E pegar na mão de vocês quando for preciso, e ensinar. Para que vocês vivam todas as bênçãos dessa nova vida. Amém? Feche os seus olhos, eu vou orar por vocês. Em nome de Jesus. Eu abençoo você, sua casa, sua família, o seu futuro, o seu trabalho, tudo que diz respeito a vocês. Eu declaro que vocês são cercados pelo amor de Deus. A graça, a bênção, a bondade de Deus é derramada sobre a cabeça de vocês. E alcança vocês, e alcança as pessoas à volta de vocês. Declaro que vocês são cheios do Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Ele vai caminhar com vocês. Ele vai ensinar a vocês todas as coisas. E a paz de Deus vai encher o coração e a mente de vocês. A paz de Deus vai guardar vocês. E às vezes vocês estarão no meio de um problema, mas a paz vai vir de dentro de vocês. Vocês não precisam de uma paz de fora, porque o príncipe da paz a partir de hoje habita em vocês. Eu os abençoo para viver a nova vida em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.